A anemia falciforme é uma doença hereditária que afeta a forma e a função dos glóbulos vermelhos. Normalmente, essas células são arredondadas e flexíveis, permitindo que se movam livremente pelos vasos sanguíneos. No entanto, em pessoas com anemia falciforme, os glóbulos vermelhos saudáveis são transformados em células em formato de foice, o que pode levar à estagnação do sangue e à obstrução dos vasos. Isso provoca infartos teciduais, dores intensas nas articulações ou abdômen, além de outros problemas muito graves. Mas, o que exatamente causa essas transformações nas células? Tudo começa no interior dos eritroblastos, células percussoras dos glóbulos vermelhos, onde ocorre a síntese de hemoglobina. No cromossomo 11, encontramos o gene responsável pela produção da globina beta, uma parte fundamental da hemoglobina. Quando ocorre a mutação nesse gene, a sequência de DNA é alterada, resultando na produção de uma versão defeituosa da globina beta, conhecida como globina S. Durante a transcrição, a RNA polimerase copia essa sequência mutada, produzindo o RNA mensageiro que transporta as instruções para fora do núcleo, até o citoplasma. Lá, ribossomos leem essas instruções e sintetizam a proteína globina S. No citoplasma, essa globina S se junta à globina alfa, vinda do cromossomo 16, formando a hemoglobina S, HbS. O grupo M, que contém ferro, se liga a essa estrutura, formando a molécula completa de HbS, responsável por transportar o oxigênio. A hemoglobina S se comporta de forma semelhante à hemoglobina normal, HbA, quando está oxigenada. No entanto, durante o processo de desoxigenação, quando o oxigênio é liberado para os tecidos, a estrutura da HbS se altera, expondo ligações que levam à formação de polímeros. Esses polímeros de HbS deformam os glóbulos vermelhos, tornando-os menos maleáveis e mais frágeis. Isso encurta a vida útil das células e dá a elas o formato de foice característico. A fossilização ocorre principalmente em situações de baixa oxigenação, o que prejudica a circulação e pode levar a episódios de dor intensa e danos no tecido. Quando a HbS se polimeriza, ela não apenas altera a forma do glóbulo vermelho, mas também afeta a capacidade da hemoglobina de usar oxigênio de maneira eficaz. Isso leva à formação de oxigênio livre, que, ao se juntar a outros radicais livres, forma o íon superóxido, uma espécie reativa que ataca diretamente a membrana celular dos glóbulos vermelhos. O superóxido destrói os ácidos graxos da membrana, causando lesões e oxidando a HbS, transformando-a em meta-HbS. Essa hemoglobina oxidada forma agregados chamados corpos de íons, que precipitam em direção à membrana, alterando as proteínas como a banda 3 e expondo a fosfatidilcerina. Essas mudanças estruturais na membrana tornam os glóbulos vermelhos ainda mais suscetíveis à destruição. Os glóbulos vermelhos falcizados, com membranas danificadas e deformadas, encontram grandes dificuldades em circular pelos vasos sanguíneos, causando obstruções que levam à oclusão vascular. Essa oclusão provoca inchaço e dores intensas nas extremidades, como mãos e pés. Devido a essa deformidade, esses glóbulos vermelhos são rapidamente fagocitados pelos macrófagos, o que resulta em anemia, pois o corpo não consegue repor as células destruídas com rapidez suficiente. Durante a fagocitose, os macrófagos liberam citocinas que se difundem pela microcirculação, causando contração dos vasos sanguíneos, elevação da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial. Esse processo inflamatório gera alterações metabólicas, levando à febre e intensificação das dores, o que complica ainda mais o quadro da doença.
cá, gente, vocês já ouviram falar sobre anemia falciforme? Anemia falciforme? O que é isso? É uma condição que afeta principalmente pessoas negras. Um primo meu nasceu com essa condição e me fez querer entender mais sobre o assunto. Poxa, interessante. Tem a ver com o sangue? Exato, é uma doença genética que muda a forma das hemácias, causando uma mutação no cromossomo 11. Olha, o mais interessante é que, apesar de todos os problemas, a anemia falciforme tem meio que uma vantagem. Quem tem anemia falciforme tem uma resistência maior à doença da malária. Sério? Como assim? Pois é, historicamente a malária era super comum na África. Então, as pessoas que tinham gene falciforme sobreviviam mais, o que fez com que a doença se espalhasse. E tem mais, uma mutação genética na África produz hemoglobina S ao invés da A, resultando em proteção contra a malária e reduzindo as mortes. E isso vem aumentando com a migração também, né? Por conta que Salvador contém uma população maior de afrodescendentes. E com isso, tem muitos casos aqui de anemia falciforme. Sabia que Salvador é uma das cidades com maior população negra? Quase 80% da população são negras. Então, doenças como anemia falciforme são muito comuns aqui. E aqui em Salvador temos o Centro de Anemia Falciforme da Bahia, que é um dos mais importantes do Brasil. Lá eles oferecem apoio psicológico e orientação para aqueles que convivem com a doença. Legal, e o tratamento é de graça? Sim, é gratuito. Lá é uma baita ajuda para as pessoas que não têm condições, né? E tipo assim, lá eles estão sempre procurando inovar pesquisas para as pessoas com a doença da anemia falciforme. Mas deve ter suas dificuldades, né? Com certeza, o centro enfrenta muitos desafios por conta da superlotação e da alta demanda, pois mesmo com tratamento, a anemia falciforme não tem cura. E o foco de lá é controlar a doença e inibir os sintomas. E as pessoas que vão lá, principalmente pardas e pretas, recebem suporte para as crises e dicas de como evitar as complicações. Isso tudo mostra como é importante entender as condições que afetam a nossa comunidade, né? A história e a genética têm um peso enorme. Com certeza, quanto mais soubermos, melhor podemos apoiar quem convive com anemia falciforme. E quem sabe a gente pode até se envolver em causas e no tratamento que melhore a vida dessas pessoas, né? Mas é isso. Quanto mais informações a gente compartilha, mais separada a gente fica para poder ajudar a nossa comunidade.